Ele rasgou um leão com as próprias mãos. Matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Sua força era lendária, mas o seu verdadeiro segredo não estava nos músculos, e sim em algo que ele jamais poderia cortar. Esta é a história de Sansão, o homem mais forte do mundo, e de como uma paixão avassaladora o levou à cegueira, à escravidão e, finalmente, a uma redenção espetacular. Vamos voltar ao início de tudo. Israel vivia sob a opressão dos filisteus, um povo guerreiro e implacável. Em meio a esse desespero, um anjo do Senhor apareceu a um casal israelita que não podia ter filhos. A promessa era grandiosa. Eles teriam um filho que começaria a libertar Israel. Mas havia uma condição. A criança seria consagrada a Deus desde o nascimento como um nazireu. O voto de nazireu era um dos mais sagrados e exigentes. Envolvia 3 regras principais: não beber vinho nem qualquer bebida fermentada, não tocar em corpos mortos e a mais famosa de todas: nunca, jamais, cortar o cabelo. As longas tranças de Sansão seriam o sinal visível de sua consagração e da aliança com Deus. A sua força sobre-humana não vinha do cabelo em si, mas sim da sua fidelidade a esse voto. Era o Espírito de Deus que, ao descer sobre ele, o transformava em uma força da natureza. Desde jovem, o Espírito do Senhor começou a agir em Sansão. Ele cresceu e se tornou um homem de ímpeto e paixão, mas também de uma rebeldia que seria sua ruína. Em uma de suas viagens, um jovem leão atacou-o ferozmente. Sem nenhuma arma nas mãos, Sansão sentiu o poder divino fluir por ele, e com uma facilidade espantosa, rasgou o leão ao meio como se fosse um cabrito. Esse foi o primeiro grande vislumbre do poder que ele carregava. A vida de Sansão foi uma sucessão de conflitos com os filisteus, muitas vezes provocados por suas próprias escolhas impetuosas, especialmente no que dizia respeito às mulheres. Ele se apaixonou por uma mulher filisteia e, durante as festividades do casamento, propôs um enigma que os filisteus não conseguiram resolver. Sentindo-se enganados, eles ameaçaram a noiva de Sansão, que o traiu, revelando a resposta. A fúria tomou conta dele. Sansão matou 30 homens para pagar a aposta e abandonou sua esposa, iniciando um ciclo de vingança que só se intensificaria. Em outro momento, os próprios israelitas, com medo da fúria dos filisteus, entregaram Sansão amarrado a seus inimigos. Eles o levaram, celebrando a captura do seu maior adversário. Mas, quando os filisteus começaram a gritar em triunfo, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão com poder. As cordas que o prendiam se tornaram como fios de linho queimados pelo fogo, e ele se libertou instantaneamente. Olhando ao redor, ele encontrou uma queixada de jumento ainda fresca no chão. Com aquela arma improvável, ele atacou o exército de filisteus e, sozinho, matou 1000 homens. Sua força era simplesmente aterrorizante, um misto de poder divino e fúria pessoal. Apesar de toda a sua força física, Sansão tinha uma fraqueza gritante, uma vulnerabilidade que não estava em seus músculos, mas em seu coração. Ele era um homem guiado por suas paixões, e isso o tornava terrivelmente suscetível. E foi então que ele conheceu Dalila. Ela vivia no Vale de Soreque, e Sansão se apaixonou perdidamente por ela. Os líderes dos filisteus viram nessa paixão a oportunidade de ouro que tanto esperavam. Eles foram até Dalila e lhe ofereceram uma fortuna, uma quantia exorbitante de prata, para que ela descobrisse o segredo da grande força de Sansão e como eles poderiam dominá-lo. A ganância falou mais alto que qualquer sentimento que ela pudesse ter. Dalila começou seu jogo de sedução e manipulação. Por favor, Sansão, ela dizia com doçura, diga-me onde reside a sua grande força. Por 3 vezes, ele mentiu para ela. Primeiro, disse que seria enfraquecido se fosse amarrado com 7 cordas de arco novas. Ela fez isso enquanto ele dormia, mas ele as arrebentou como se fossem fios. Depois, ele disse que cordas novas que nunca tivessem sido usadas o prenderiam. Novamente, ele se libertou com facilidade. Na terceira tentativa, ele disse que se as 7 tranças de seu cabelo fossem tecidas no tear, ele ficaria fraco. Mais uma vez foi uma mentira, e ele escapou. Mas Dalila não desistiu. Dia após dia, ela o pressionava, chorando, acusando-o de não a amar de verdade. A sua insistência foi minando a resistência de Sansão. Ele estava exausto, não fisicamente, mas emocionalmente. Sua alma estava angustiada até a morte. Finalmente, cansado e derrotado pela manipulação emocional, ele abriu seu coração e contou a ela toda a verdade. Ele confessou sobre seu voto de nazireu, sobre como seu cabelo nunca tinha sido cortado,
e que, se fosse raspado, sua força o deixaria e ele se tornaria como qualquer outro homem. Dalila sabia que, desta vez, ele tinha falado a verdade. Ela fez Sansão dormir em seu colo, um gesto de falsa ternura e intimidade. Então, chamou um homem que cortou as 7 tranças de seu cabelo. O símbolo de sua aliança com Deus estava no chão. Quando ela o acordou, gritando: "Os filisteus estão sobre você, Sansão!" Ele se levantou, esperando sentir a mesma onda de poder de sempre. Mas não sentiu nada. A Bíblia diz algo poderoso e trágico. Ele não sabia que o Senhor o havia deixado. Sem sua força, ele não teve chance. Os filisteus o agarraram e, em um ato de crueldade máxima, vazaram seus olhos, mergulhando o herói em uma escuridão literal. Ele, cego e impotente, foi levado para Gaza, acorrentado com bronze e forçado a girar um pesado moinho na prisão. O libertador de Israel, o homem que rasgou um leão, agora era um escravo humilhado, um objeto de zombaria para seus inimigos. Mas na escuridão daquela prisão, algo começou a acontecer. Lenta e discretamente, o cabelo de Sansão começou a crescer novamente. O tempo passou. Os líderes filisteus decidiram organizar uma grande festa para celebrar a vitória e oferecer um sacrifício ao seu deus, Dagon, a quem atribuíam a captura de Sansão. Milhares de pessoas se reuniram no templo, incluindo todos os líderes. Para aumentar a diversão, eles mandaram trazer Sansão da prisão para que pudessem zombar dele. O herói cego foi colocado entre as 2 colunas centrais que sustentavam todo o teto do templo. Enquanto a multidão ria e o humilhava, Sansão, em desespero e arrependimento, fez uma última oração. Ele disse: "Ó soberano Senhor, peço-te que te lembres de mim. Deus, por favor, dá-me forças. Só mais esta vez." Ele não pediu para viver. Ele pediu para se vingar de seus inimigos por seus 2 olhos. Com a ajuda de um servo, ele posicionou suas mãos nas 2 colunas principais. Com um grito que ecoou por todo o templo, ele empurrou com toda a força que Deus lhe devolveu naquele momento final. As colunas cederam, e a estrutura inteira do templo desabou sobre a multidão. O som foi ensurdecedor, seguido por poeira e escuridão. Naquele ato final de sacrifício, Sansão matou mais filisteus do que em toda a sua vida. A história de Sansão é uma das mais complexas e humanas da Bíblia. É um poderoso aviso sobre como dons extraordinários podem ser desperdiçados pela falta de disciplina e pela desobediência. Ele tinha um poder imenso, mas sua fraqueza emocional e sua incapacidade de controlar suas paixões o levaram a uma queda trágica. Sua vida nos ensina que a verdadeira força não reside apenas no poder físico, mas na integridade, na sabedoria e, acima do tudo, na fidelidade a Deus. Contudo, sua história não termina em fracasso. Ela termina em redenção. Mesmo depois de ter caído tão baixo, Deus ouviu sua última oração. Isso nos mostra que não importa o quão longe tenhamos caído ou quão grandes sejam nossos erros, a porta para o arrependimento e para a restauração do propósito de Deus em nossas vidas está sempre aberta. Então, fica a reflexão. Qual é a sua Dalila? O que em sua vida, seja um hábito, um relacionamento ou uma mentalidade, está constantemente minando sua força e seu propósito? A história de Sansão nos convida a identificar essas fraquezas e a buscar a verdadeira força que vem de uma vida alinhada com um propósito maior. Obrigado por assistir a mais essa jornada épica. Se você gostou de conhecer a história de Sansão, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos heróis e suas incríveis histórias.